E você vai abrir em Atos capítulo 4 e deixar a sua Bíblia aberta. Ou o seu aplicativo aí, desde que não seja para usar o WhatsApp, Instagram. Teve um culto aí para trás. Contei a história do que eu estava observando aí. Gente, veio pro culto só para usufruir do ar-condicionado e ver o Instagram. Misericórdia, né, irmão? Queridos, essa palavra está muito em linha do que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos meses, aí, nas últimas semanas. Atos 4, 23 e 24. Falei para você deixar aberto que eu vou dar uma passada em alguns versículos do livro de Atos aí, para a gente caminhar nessa mensagem aí. Primeiro, Atos 4, 23 a 24, a palavra diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. O que eu quero destacar aqui? A palavra falou, voltaram para os seus companheiros. Repete isso. Voltaram para os seus. Glória a Deus. 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E eu quero destacar aqui, ó. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Vamos ler isso de novo? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Amém. Queridos, o título dessa ministração hoje é Deus quer usar você. Parece ser um clichê, parece ser algo que a gente escuta demais, né? Toda hora, né? Principalmente um pregadorzão, um pentecostal. Meu irmão, Deus quer usar você, rabassuri, né? E parece que perdeu o peso, querido. Mas eu quero te dizer, o Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus quer usar você, querido. Já pensou nisso? Estava vendo a reportagem com o cara que faz os ternos do Bolsonaro. E aí, ele não é nem um cara de alta grife, assim, que tem uma rede de alfaiataria, né? É um alfaiate bacanoso. E ele presenteou o Bolsonaro com o terno da diplomação e o da posse, se eu não me engano. Tem a posse e teve um evento anterior, diplomação, que fala? É, né? Ele presenteou o Bolsonaro com esses dois ternos. E eu fico pensando assim, cara, ele olha aquelas fotos, aquela mídia toda e fala, ó, aquele terno foi eu que fiz. Ele não é nada assim de importante para a política brasileira. Ele é o cara que fez os ternos, ele foi o cara que fez a roupa para ele. Mas eu tenho certeza, querido, que isso motivou, que isso trouxe um peso, porque vários jornais foram lá entrevistar o cara que fez o terno do Bolsonaro. Querido, e eu imagino que eu sou, mais ou menos, eu sou um terno que uma pessoa importante vai usar. Eu sou, não o terno, melhor dizendo, eu sou o corpo de Cristo, cara. Então olha só, o que há de mais poderoso, de mais importante na face da terra quer me usar, quer me ver disponível. Eu acho que a gente perdeu o peso disso. Quando eu falo que Deus quer te usar, que daqui aí do seu jeito, com as suas limitações, com as suas características, com aquilo que você gosta, com aquilo que você não gosta, Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa que, nas mãos dEle, é algo importante, porque um terno é um terno. Mas os ternos de Bolsonaro, ternos do presidente do Brasil, gerou um peso. Nós somos instrumentos desse Deus. Amém, querido? E o que eu quero falar? Por que eu li o livro
de Atos, eu li esse texto, eu quero acompanhar algumas coisas em cima do livro de Atos. O livro de Atos, ele marca as atitudes que os apóstolos e a igreja primitiva começaram a tomar depois que Jesus foi ressurreto e assunto aos céus. O livro de Atos foi algo que sempre queimou na essência e no nascimento dessa igreja. A comunidade cristã Transformados, ela nasceu com o projeto de ser o mais parecido possível, em essência, com a igreja primitiva. E eu observo algumas características da igreja primitiva que nós precisamos de ter, a igreja de Atos. E isso é algo fácil, querido, da gente perder. Então, quando eu olho, se você for ler a palavra nos evangelhos, você vai perceber que tem um certo protagonismo em cima de quem nos evangelhos? De Jesus e dos apóstolos. Basicamente, digamos assim, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, a atuação ou a exortação, o ensino de Jesus aos apóstolos. Em terceiro lugar, as pessoas que experimentaram o poder de Jesus nesse decorrer aí. Então, de fato, os evangelhos são para que a gente conheça mais de Jesus. Amém? Por isso que sempre que uma pessoa for começar a ler a Bíblia, você vai recomendar ela ler os evangelhos. Amém? Senão, às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia, você fala, começa a ler a Bíblia de Gênesis. Aí começa até bacana a história da criação, e depois ele vê um monte de coisa que ele não entende nada. É melhor sempre começar a ler pelos evangelhos, porque nós precisamos saber quem Jesus é. Amém? Mas quando eu olho para o livro de Atos, Jesus, ele não estava mais corporalmente no meio do povo. Jesus, ele comissiona os seus apóstolos, seus discípulos, e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, ensinando-os a guardar, né, os caminhos, nananã. E depois que nós vemos então eles freneticamente com essa palavra e multiplicando essa verdade. E eu gosto que quando nós fomos para Atos 4:23 aqui, nós vemos que há um destaque agora nas pessoas que começaram a caminhar com os apóstolos. É interessante que acontece um fenômeno, né, aqui após uma perseguição de alguns dos apóstolos aí. Olha o que ouvindo isso, levantaram juntos. Quem que é esse levantaram juntos? A igreja que tinha nascido. Não fala que simplesmente os apóstolos se levantaram em oração, mas agora a igreja, as pessoas como eu e como você, pessoas sem um cargo, pessoas sem um título, pessoas que simplesmente conheceram Jesus e decidiram falar para ele. Agora são as pessoas que começam a protagonizar os eventos do livro de Atos. Eu não sei se você já escutou isso quando fala que o livro de Atos, ele é um livro da Bíblia que ele não tem conclusão, que ele não tem fechamento. Porque os atos dos apóstolos de Jesus continuam até hoje. Os atos dos apóstolos de Jesus. Quem são os apóstolos de Jesus aqui? Amém? Você é apóstolo de Jesus, querido? Essas atitudes de discípulos de Jesus, elas têm que continuar até hoje. Sempre vi pessoas comentando, eu acho interessante isso. Eu não sei onde o seu nome estaria no livro de Atos. Sei lá se no capítulo 1.350.000 está lá, ó. E Marcos saiu, recebe aí, Marcão. Talvez está lá, ó. E Luiz Felipe com a sua guitarra, né? Aí sim, hein? Já pensou? Eu até viajei agora. Será que não tem um anjo lá no céu registrando isso tudo? Não, hein? Ia ser massa, não ia? Quem sabe? Mas é só viagem, né? Não sai falando que eu falei heresia depois não, né?
Queridos, o que eu quero te despertar é que Deus, Ele quer te usar como você é, se você se dispor, se você abrir essa porta que nós falamos no louvor, que Ele vai te usar. E as características que eu vejo dessa igreja, que precisam estar em nós, que eu quero que nos acompanhe nesse ano de 2019, não só 2019, mas para o resto das nossas vidas, são essas características. E a primeira delas é, essa igreja, ela procurava testemunhar de quem era Jesus. A gente vê, queridos, que a primeira coisa que eles fizeram foi compartilhar aquilo com a igreja. Olha o que Deus fez por nosso intermédio. Olha as perseguições que nós estamos enfrentando por causa de Cristo. Querido, é interessante que no livro de Atos, eles viam perseguição como algo positivo. Por quê, queridos? Se eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos porque estavam fazendo algo certo, algo que era para Deus. Eu imagino que era mais ou menos assim, nossa, antigamente nós era perseguido porque, sei lá, eu era um cachaceiro. Antigamente eu era perseguido porque eu roubava. Cara, agora eu sou perseguido por causa de Jesus. Olha a diferença disso, querido. Uma coisa, se você é perseguido porque você fez algo de errado, querido, você merece ser perseguido mesmo. Sim ou não? Quem eu estou falando assim, você foi lá e roubou. Você foi preso. Aí vai a injustiça da polícia. Nossa, mas esses policiais é mal demais. Eu estava escutando uns rap esses dias, mas uns rap do mundo. Aí eu estava... Tinha uma música lá, cara, que eu estava até comentando com a Dalila. É... Atitude feminina. Aí, cara, na música, elas tipo exaltam o cara da bandidagem. Que ele saía para fazer os corre, não sei o que estava sempre com a sua pistola lá e não sei o que. E na hora que encontrou com a polícia, ele preferiu morrer em combate do que ir para cadeia. Aí tipo assim, colocou o cara como um... Nossa, ele era... Eu falei, mano, mas nada a ver. É por isso que tem o rap de Jesus, amém? Você que curte um rap de Jesus, que não vai exaltar a vida louca, a menos que seja a vida louca por Jesus, amém? Querido, se nós... O que eu quero te dizer aqui, que não é que eu estou falando que eu acho bom quando alguém é perseguido, é preso, morre, não. Mas eu acho isso interessante, querido. Eles viam a perseguição por causa de Jesus, falavam, glória a Deus, nós estamos sendo perseguidos, mas é por causa de Jesus. Olha, estão falando mal de nós, mas é por causa do que nós falamos para Jesus. E hoje, querido, o que eu percebo é que a gente vai testemunhar, a gente vai falar, e qualquer coisa que comentam com a gente está, não vou falar mais. Nossa, ninguém me aplaude. Cara, os caras apanhavam. Os caras quase morriam, uns morriam mesmo. Eu lembro, queridos, de um professor que eu tinha no seminário, e ele falava que um dia ele apanhou da polícia. Ele estava no meio de uns mendigos lá, evangelizando. A polícia chegou achando que era PT, que os mendigos estavam fazendo era PT, e deu um cacete em todo mundo lá, e nele inclusive, acho que até marcou a cara dele mesmo. E ele contando que ele chegou, né, na casa com os amigos dele onde ele morava, tipo assim, nossa, cara, eu apanhei e eu estava pregando o evangelho. Tipo assim, ele empolgado, cara, eu apanhei porque eu estava pregando o evangelho. Não estou falando aqui para ninguém apanhar e falar, ai que gostoso, né, apanhar, não, querido. Mas, cara, tende por motivo de alegria eu passar por várias tribulações. A palavra fala disso. Eu quero passar por tribulações para a honra e glória de Jesus, se for para a honra e glória dele, amém? Se um dia for para tomar um couro, querido, que seja um couro para a honra e glória de Deus, que não seja um couro por causa de uma briga de trânsito, porque eu xinguei alguém. O que eu estou querendo te dizer, querido, é que nós somos boca de Deus. O que eu vejo nessa igreja é que onde eles chegavam, eles testemunhavam. Onde eles chegavam, eles falavam, olha, tem um Jesus que transforma, que faz, que liberta, e você precisa. O evangelho ele não é exclusivo de algumas pessoas. Ele é para todos nós.
Você pode ser boca de Deus. Outra coisa que eu vejo nesse versículo, outro princípio, que é o princípio da oração. Para que eles compartilharam o que tinha acontecido, eles não ficou, não, que massa e tal, não, bacana, né? Não, mas beleza, vamos ali tomar uma coca? Ou não, beleza, então falou, até mais, até... Não, vamos orar. E a palavra fala que em unanimidade, eu não sei quantos eram, mas esse início aqui, que estava só a tropa de elite de Cristo ali, ó, pelo menos uns 50 eles eram, querido. E eles levantaram a sua voz em unanimidade, em oração. E eu te pergunto, querido, você tem orado? Deus quer te usar para curar, Deus quer te usar para transformar. Aproveita as oportunidades de orar pelas pessoas. Às vezes me compartilham uma coisa no WhatsApp ali. Hoje mesmo um irmão me compartilhou de uma situação. Falei, já estou em oração por você agora. Pá. E eu já paro, eu já oro na hora. Porque a gente fala, vou orar. Aí esse voo nunca chega. Ora na hora, ora depois. Aproveita, querido. Pessoas, sei lá, que estão te reclamando da vida. Sabe qual que é o maior sinal que Deus está te dando, que é para você orar por alguém? Quando a pessoa está reclamando de você. Quando a pessoa está te contando coisa ruim. Tem as temporadas das pessoas contar só coisa ruim. Ah, pastor, você não está sabendo que fulano de tal isso, que fulano de tal aquilo. E uma coisa que eu sempre tive dentro de mim é, se não for para orar, isso é fofoca gospel. Se não for para orar e para falar, então o que nós vamos fazer para ajudar fulano? Então vamos orar. Deus quer te usar para orar, querido. E eu acho que a gente está perdendo, querido, crente ter vergonha de orar. Não combina, querido. É a mesma coisa que você vê um atleticano com a camiseta do Cruzeiro. Crente, querido, eu não estou falando que você precisa, se talvez, você não sabe daquela oração assim, ó. Ó paz, irmãos, Senhor Deus grandioso. Porque você já viu que tem gente que muda a voz para orar? É porque para aumentar o poder, né? Porque tem nada disso, cara. Não estou falando que você precisa fazer aquela oração aveludada, mas você tem que orar, querido. Na oportunidade que você tiver, você tem que orar. Querida, não perca a oportunidade de orar. Hoje a gente estava lá no chá de casa nova do Alexandre, mas da Amanda, né? Aí teve um momento das declarações e tal lá. Não foi feito nenhum convite. Ó, pastor Leandro, você fará a oração no momento específico. Quem eu vi a deixa, eu já fui chegando. Deixa eu orar por esse casal aqui então. Eu prefiro ser intrometido para abençoar a vida de alguém do que para dar palpite depois em coisa errada. Seja intrometido, gospel, para orar pelas pessoas, amém? Às vezes a gente está perdendo essa essência, essa nossa essência que é a adoração, que é a oração. Quem foi na célula aí semana passada? Quer dizer, essa semana ainda, né? Sua célula foi desafiada a ter um momento devocional? Se não foi, querido, então não acompanhou o estudo, porque eu desafiei na minha célula. Eu desafiei a minha célula há pelo menos 15 minutos, querido. Eu fiz um plano de leitura que nós vamos acompanhar por alguns meses aí. Em breve nós vamos lançar um plano de leitura, não total da Bíblia, mas um plano de estudo de capítulos da Bíblia. Vai começar em fevereiro, aguarde, só o trailer para vocês. Mas eu fiz um plano mais ou menos para a gente ver o resumo da Bíblia. Ler uma média de 15 a 20 versículos por dia e orar. 15 minutos, e eu estou cobrando. Sem oração, sem comprometimento com Deus, querida, a célula não cresce. Fica sempre a mesma coisa, dependendo da gente, dependendo de algo novo, de movimento, e o que nos movimenta de verdade é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Lá no versículo 32 do capítulo 4, nós não lemos ele ainda. Falei para sua Bíblia ficar aberta. Verso 32, olha o que a palavra diz. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. A terceira característica que eu vejo, querido, é que havia uma visão de comunidade.
uma visão de reino de Deus. Eu não estou pregando aqui o socialismo, não, que tem a ter tudo em comum. Misericórdia, pastor. Quer dizer então que eu vou ter que abrir minha casa, vender minha casa, morar num conjunto? Não, nada disso. Sua propriedade é privada, é santa. Agora, o que eu vejo aqui, querido, que havia uma sensação de comunidade tão grande, que eles olhavam para si, eles viam uma única coisa: nós somos a igreja de Cristo. Os meus dons, as minhas vitórias, o meu serviço, tudo é para a glória de Cristo. Não havia um destaque. Olha, gente, o irmão fulano de tal acabou de doar 200 mil reais para nós podermos cuidar das viúvas, dos órfãos aqui, não. Havia um senso de comunidade tão grande, porque eles entendiam, querido, se nós somos um em Cristo, a obra é uma só, a honra é uma só. Se Deus é honrado, todo o corpo de Cristo é honrado. Nós não precisamos de ficar competindo por honra. Quem canta melhor, quem multiplica mais célula, quem fala mais bonito, quem prega mais chique. Teve uma época da minha vida, querido, que eu ficava vendo os pregadores e falei assim: nossa, cara, esse negócio desse cara aqui é massa. Isso aqui acho que eu vou tirar para mim. Tava vendo, nossa, desse cara aqui também é massa aqui, eu vou ser igual ele. Tá? Por que eu falava? Não, eu queria ser tipo um Frankenstein, tipo assim, pegar um pedaço de cada pessoa que eu achava massa, que ia me honrar. E eu fui ver, querido, que isso é simplesmente para eu aparecer. E a palavra fala o seguinte, que esse tesouro que foi colocado, ele foi colocado como em vasos de barro. Você já viu coisa mais sem valor do que barro? Tipo assim, sei lá, tem aqueles vasos da antiguidade lá, né, que sei lá das quantas. Se você quebrar ele, você tem que vender o rim e se escravizar o resto da vida. Mas naquele contexto o barro era o comum. Era o que colocava dentro. Tipo assim, o vaso de barro era a nossa sacolinha plástica. Nosso tesouro, na versão da linguagem de hoje, temos esse tesouro como em sacolas plásticas. Por quê, querido? Não é a embalagem, é o conteúdo. Quando você era menino, você já deve ter feito isso, querido. Sei lá, você ia no supermercado com sua mãe, você via o bolinho do Bob Esponja desenhado, você queria o bolinho do Bob Esponja, porque tinha lá o Bob Esponja. Aí você comia o bolinho, tinha gosto de isopor com recheio de besouro. Já viu aqueles bolinhos? Misericórdia. O que eu estou querendo dizer, querido, é que quando há essa visão de comunidade, nós entendemos, querido, que, cara, a vitória de vocês, ela é minha vitória. A honra de cada um de vocês, ela é minha honra, ela é a honra do corpo de Cristo. E isso também gerava uma responsabilidade conjunta. A responsabilidade também era comunitária. Naquela época, uma das maiores necessidades era dinheiro para cuidar de órfãos, de viúvas, de desamparados. E você não vê nenhum relato na Bíblia de fazendo pressão para isso. Tipo assim, ô Marcelo, que você vai vender sua casa lá e vai entregar, viu? Você é crente mesmo. Não tinha isso, querido. Era naturalmente, eles viam a necessidade e iam ir fazendo. Não tinha pressão. E o que eu quero te dizer, querido, você precisa estar integrado à igreja, servindo na sua célula. Servindo em algum ministério, ganhando vida para Jesus, não é por pressão, é porque você está tão engajado nesse corpo de Cristo que você quer ver ele desenvolvendo e crescendo. Essa responsabilidade, ela é para nós. Você quer uma oportunidade de servir a Deus? Eu tenho certeza que tem muitas. Na sua célula, no contexto da igreja, vários ministérios.
para servir ao Senhor, sabendo que quando dá certo um louvor, a glória vai para Deus, a glória é da igreja de Cristo. Quando uma pregação é abençoada, é glória para Cristo, é glória para a igreja. Quando a recepção é envolvente, quando todos os ministérios, querido, isso é para a glória de Deus. Eu vejo essa visão de liberalidade, gente. O povo fazia, investia do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, para que desse certo. Mas eu vejo que uma característica que essa aqui não é que a gente tem que carregar. Que eu falei dos que se dispunham, mas em Atos 5:1, olha o que fala. Atos 5:1, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que falou também? Porque logo atrás vai falar de um homem que vendeu, como eu disse, entregou. Fala desse casal, eles também venderam, eles tiveram a mesma atitude. Só que, verso 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E aí a história, eu não sei se você conhece, esse casal morre por ter mentido diante de Deus. No Novo Testamento, eles são fulminados pelo poder de Deus. O que acontece? Que eles estavam movendo, as pessoas estavam se movendo e doando casa, propriedades ali, vendendo e dando tudo para os... Aqui, está toda a minha propriedade que eu quero dar para Deus. Ananias e Safira, pelo que a Bíblia nos mostra aqui, o problema é que eles venderam a propriedade, entregaram para os apóstolos dizendo, está aqui todo o valor da nossa propriedade. Querido, eu acredito que se você estivesse ao Pedro, nós estamos meio apertados, nós vendemos aqui, mas está aqui, 50% para a igreja, esse outro 50% nós vamos resolver aqui nossa vida e tal, comprar um carro, sei lá, um cavalo. Eu acredito que Pedro fala, de boa, que Deus te abençoe e te multiplique. Um princípio que esse não pode ter, que é do se auto-vangloriar, querer aparecer, querer fazer para que você seja promovido. Eu já me perguntei, Deus, mas por que esse povo morreu? O senhor não podia ter dado só uma exortada, não aparecer um anjo com a espada de fogo no pescoço deles, vocês vigiam, vagabundo, não sei o quê. Eles morreram, cara. Eu acredito que Deus, ele queria dar uma mensagem muito clara, que a igreja é para que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, querido. Eu quero que Deus te use muito, amém? Mesmo você que não falou amém, eu quero que Deus te use assim mesmo. E mesmo você que falou, mas eu não quero, eu quero que Deus transforme o seu coração e você vai ser usado por Deus. Não sei em que, querido, mas você vai ser usado por Deus. Eu quero que Ele te use muito para quê? Para que mais glória seja dada a Deus, não para que a gente apareça. Não para que... Uma coisa que eu sempre abominei, que eu lembro que antigamente a gente passava em frente a alguns ministérios, aí a gente via lá, igreja fulana de tal, ministério, pastor fulano de tal e pastora fulano de tal, e a foto deles na placa da igreja. Eu falei, Deus, eu nunca vou querer isso, porque primeiro, o povo não vai nem entrar na igreja na hora que me vê. É minha foto, né? Então assim, já começa por aí. E segundo, querido, por que eu vou promover a minha imagem? Eu quero que as pessoas, elas vejam, é a imagem do Cristo que está sobre essa igreja. E eu não entendo, querido, por que muita gente chega bem para servir ao Senhor e se perde no meio do caminho. Começa a querer a fazer para si mesmo e não para Cristo. E aí é um problema. É um grande problema. O quarto princípio, querido, está em Atos 6, versículo 2. Fica duro aí comigo, querido.
Atos 6, versículo 2. Estava tendo um probleminha na igreja lá, na hora de distribuir os alimentos. Algumas pessoas estavam recebendo, outras não, e aí eles foram procurar os discípulos, vocês dão um jeito aí. A palavra fala em Atos 6, 2 assim, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa. O princípio que eu vejo que nós temos que carregar é que a igreja de Cristo ela é uma igreja de oportunidade e de treinamento. Vou repetir isso, vai ter sempre uma oportunidade para você servir a Deus. E Deus quer que nós estejamos sempre desenvolvendo outras pessoas para que elas também alcancem a estatura de Cristo. Para eles poderem escolher, e eles não escolheram, pega um carinha qualquer lá não, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tinha gente sendo treinada, tinha gente crescendo, tinha gente ali, só esperando a oportunidade para, eu quero fazer para Cristo. E foi uma eleição para escolher quem ia distribuir comida. Não foi uma eleição para ver quem ia abrir o culto. Foi uma mega eleição para saber quem ia ser o entregador de comida da igreja. E aí, querido, eu quero finalizar falando do padrão que Deus, Ele quer de nós nesse serviço. Querido, mesmo para uma função tão simples, eles escolheram um cara sobrenatural. Olha o que diz em Atos 6, 8. Estevão foi um dos escolhidos para esse trabalho. Atos 6, 8, olha o que a palavra diz de Estevão, o carinha da comida. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Pega essa aí, querido. Realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Olha o carinha, o motoboy da comida, da igreja de Cristo. O que ele era? Ele era um homem cheio da graça de Deus. Ele entendia o lugar dele em Cristo. Realizava grandes, ele era cheio do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas, querido. Eu acredito que ele ia entregar comida na casa do povo e os possessos começavam a cair no chão. Sei lá, um cara doente, ele, opa, beleza, ia cumprimentar ele, o cara já era curado. Ele era extremamente usado por Deus para entregar comida. O que eu quero te dizer com isso? Que ele talvez você fale, Leandro, eu não tenho no meu coração, Deus acho que não me levantou para ser uma pessoa que canta na frente para todo mundo, ou que toca, ou que prega. Deus não me levantou para ser um pastor desses, de ser o pastor da igreja, eu quero cuidar de vida. Querido, não interessa para o que Deus te chamou. Se Deus, para o cara que entregava comida, Ele chamou o cara que era cheio da graça de Deus, que era totalmente poderoso em Cristo e realizava grandes maravilhas, é porque Ele quer ver cada um de nós totalmente ligado, conectado a Ele, para que a gente possa ser bênção aonde a gente for. Não é desculpa, querido, ministério grande não é do tanto que você aparece. Ministério grande é do quanto Deus, Ele vê você disponível para o reino dele. Isso é ministério grande, queridos. Esses dias comentando com uma pessoa, não, a gente sabe que tem gente na igreja que se você pedir para carregar 50 quilos de pedra e pôr dentro da igreja, ele faz, e se depois pedir para na mesma hora ele tirar os 50 quilos de pedra e pôr para fora, faz. Porque gente que está disponível, gente que quer, fala, Deus, o que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer. É isso que Deus quer para nós. Deus quer te usar, querido. Eu não tenho dúvida disso. Mas você precisa se dispor. Você precisa se dispor.
Eu não sei qual é o talento que você está enterrando, porque para Deus me motivar a dar uma palavra dessa, é porque tem muita gente enterrando talento. Lembra da parábola dos talentos de ouro? O cara que enterrou o talento, que devolveu tudo, ó, não fiz nada, seu dinheiro está aqui, ó. Foi chamado, mas você é um inútil mesmo. Nem para pôr no banco. Deus, Ele te deu talentos, querido. E Ele quer que você multiplique esses talentos para a honra e glória dEle. E o que eu quero ouvir de Deus é: servo bom e fiel. Querido, imagina isso comigo. Vai ter um dia que nós vamos escutar isso. Eu vou escutar isso um dia. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Querido, eu não sei o pouco que você está vivendo. Se é uma indecisão na sua vida, se é um sofrimento, se é uma perseguição, mas eu quero escutar: foste fiel no pouco dinheiro, talvez no pouco tempo. Sobre o muito eu vou te colocar. Querido, se eu já tenho experimentado muito de Deus aqui, eu imagino o que me aguarda na eternidade, querido. Vai ser top o negócio, querido. Quantos vão encontrar com Jesus lá na eternidade? Glória a Deus. Coloca de pé no seu lugar. Querido, eu vou repetir isso mais uma vez. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar, querido, de uma forma que nós sejamos um corpo que trabalha em uma sintonia, em uma uniformidade tão grande. Querido, entenda isso: corpo é corpo, querido. Sei lá, um grande atleta aí, o Michael Phelps. Quando ele ganha uma medalha olímpica, ninguém fala: nossa, os braços do Michael Phelps ganharam essa medalha olímpica. Não, porque é um corpo que trabalha para um objetivo. E nós somos esse corpo de Cristo e nós visamos esse objetivo. É glória de Deus. Deus, eu quero ser usado para a tua glória. Fale isso para o Senhor: Deus, eu quero ser usado para a tua glória. Deus, eu quero ser usado, eu me disponho, Senhor. Ele não vai te impor, querido, Ele não vai te impor. Deus nos manda palavras como essas, querido, para nos dar um estalar de dedos, dizendo: filho, eu tenho um grande destino para você, mas você é o único que pode bloquear esse destino. Filho, se você não se dispor, filho, se você não entrar nesse barco, não vai ter como realizar esse grande feito. Deus trouxe ao meu coração a imagem de Jonas. Deus, Ele tinha um grande feito para a vida de Jonas. A pregação de Jonas converteu uma cidade, querido. A pregação de Jonas trouxe salvação para uma cidade que nem era do povo judeu. E Jonas não entrou na vibe do Espírito Santo. Jonas quis fugir. Não fuja do que Deus tem para você, querido. Muitas coisas aconteceram para tentar te tirar do propósito, eu sei, mas não fuja da presença de Deus. Jonas se dispôs, então, ele foi, Deus fez, e depois mais coisas tentaram separar Jonas. Tanto é que a história de Jonas termina num ar de pessimismo e murmuração. Querido, não atrase o que Deus quer fazer em você e por você. Espírito Santo, vai ministrando. Espírito Santo, Tu és aquele que convence, aquele que confirma. Eu peço, confirma agora, Deus. Talvez tenha algumas coisas que o Senhor vai revelar no coração dos meus irmãos. Eu creio que durante essa semana será uma semana de experiência de Deus para a sua vida. Se assim você dispor, Deus irá falar com maneiras que Ele não falou. Deus quer trazer sonhos, visões, profecia, palavra de sabedoria para a sua vida. Receba no nome de Jesus.
Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo, nos envolva. Nos envolva, nós já somos usados por Ti, Deus. E nós não vamos sair desse lugar. E nós não vamos sair do Seu... Se disponha, querido. Diga que você quer ser usado. Deixa Deus reavivar os projetos que Ele te deu. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Se disponha, querido, se disponha. Deixa Deus te encher nesse momento. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Deixa Ele te encher, querido. Deixa Ele te encher. Receba, receba, receba a convicção de Deus, poder de Deus para a sua vida. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Deus, no nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Confirma que nós somos esses instrumentos para a Tua honra. Deus, eu peço que o Senhor queime no coração de cada um dos meus irmãos agora, Deus, essa palavra de disposição para o Senhor, Deus. Vem nos alinhar, Deus, vem nos colocar no padrão de Estevão, Deus, no padrão dos discípulos de Jesus da igreja primitiva. Nós queremos ser aqueles, Deus, cheios da graça, cheios do poder de Deus, operando sinais e maravilhas por onde nós formos passar. Vem, Espírito Santo. Deus, confirma essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Eu peço que os sinais e maravilhas do Senhor comecem a acompanhá-los. Na vida pessoal, Deus, o que precisa de uma provisão, solução, milagre, faz agora no nome de Jesus, Senhor. E nos leva mais perto de Ti. Eu abençoo os Teus filhos, Deus. Eu abençoo os Teus filhos e declaro usados, membros desse corpo maravilhoso, ousados no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Teu Filho, o poder capacitador do Teu Espírito Santo seja sobre a Tua igreja hoje, por todo sempre. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, querido.
Deus te abençoe. te damos honra.